Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar. Está chegando até vocês o 10º programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Esse é um espaço de escuta, um espaço de informação e um espaço de formação. É um programa feito por mulheres para as mulheres. E nós, do Cooperativismo Solidário do Sistema Unicafes, queremos e buscamos sempre a formação, a capacitação, para nós mulheres poder estar atuando nos espaços de decisão, não só das cooperativas, mas de todo o sistema e principalmente nos processos de organização e de construção da participação das mulheres neste processo de transformação social. Neste programa, nós estamos trazendo mulheres que atuam nos movimentos sindicais, que atuam nos espaços do governo e que atuam também nos espaços de construção da agroecologia a nível nacional e, por que não, a nível internacional também. Mulheres que fazem e constroem a sua história e, através da sua participação, constroem novas relações de inclusão das mulheres. E neste programa, né, além de tê-las conosco, nós também vamos ter vários assuntos que vêm de encontro às demandas e ao trabalho organizativo e aos projetos que nós estamos desenvolvendo e que nós estamos pensando em estar construindo. Um ótimo programa para todas nós. Olá, mulheres do Cooperativismo Solidário do Sistema Unicafes, do programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Estamos chegando até vocês com mais um programa, este programa que traz informações, que traz mulheres guerreiras, batalhadoras, que constroem e fazem a luta e a organização. E neste programa especial, nós trazemos mulheres das organizações sociais que diariamente constroem o seu processo de organização. E temos aqui a Melissa. A Melissa, que ela é secretária de mulheres da CONTAG, ela é lá do Mato Grosso, tem uma trajetória que iniciou na juventude, na organização social e, principalmente, ela tem essa atuação com as trabalhadoras rurais do nosso Brasil. E Melissa está na frente da Secretaria de Mulheres, a Secretaria de Mulheres da CONTAG, que bravamente vem construindo a luta da Marcha das Margaridas, que essa luta é tão importante para nós, que conquistou várias políticas públicas e que a Secretaria de Mulheres está junto nessa participação deste diálogo, que é tão importante para a organização social das mulheres do Brasil. Melissa, eu gostaria que tu falasse com as mulheres das cooperativas do Sistema Unicafes e demais mulheres das organizações sociais que nos escutam neste momento e nos trouxesse um pouquinho esse referencial, né, histórico do acesso das mulheres ao crédito, às políticas produtivas, né, os avanços concretos da autonomia econômica das mulheres e principalmente da inclusão das mulheres no sindicalismo, né? Estava me falando que na CONTAG também, como no sistema Unicafes, a paridade é uma das regras, né, que os sindicatos da CONTAG vêm construindo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Melissa. Obrigada, Sandra. Quero aqui saudar com esse carinho dos cooperados, do sistema Unicafes. Também quero aqui saudar a todas as sindicalizadas, os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esse mês é um mês muito importante, né, que é o mês de março, o mês de julho de nós mulheres, no modo geral, no campo das águas da floresta, mas também da cidade.
também é um meio da gente reforçar a importância das mulheres nesse espaço de poder e decisões. E o sindicato e as cooperativas também é um espaço de poder e decisão que nós, mulheres, precisamos estar e precisamos ser empoderadas a continuar. Então, a paridade ela é primordial, ela é importantíssima para que as mulheres estejam nesses espaços, que a gente possa trazer as nossas demandas, que a gente possa dialogar sobre o crédito, sobre os quintais produtivos, sobre as demandas da agricultura familiar, trazendo esse recorte de gênero e de raça também, porque quando a gente olha para o campo, a sua maioria, o campo ele é negro, tem a sua maioria de mulheres negras, então a gente tem que trazer esse contexto de raça, de gênero, e quando a gente traz a importância das mulheres, é fundamental que a gente consiga trabalhar o empoderamento das mulheres e também a questão da autonomia econômica. E aí, quando traz a questão do crédito, a gente sabe que ainda é muito desafiador para as mulheres acessar o programa Mulher. Eu tenho várias companheiras que ainda não conseguiram acessar, mas nós, através da Marcha das Margaridas, da CONTAG, a gente tem feito vários diálogos com o governo federal, inclusive o Pronaf Mulher é uma demanda que se transformou em política através da Marcha das Margaridas, e uma das coisas que a gente ressalta com muita importância é a questão da agroecologia, da importância dos créditos da agroecologia, para a autonomia financeira das mulheres, que elas possam trabalhar a agroecologia nos seus finais produtivos com mecanização, com acesso aos mercados, porque quando as mulheres têm acesso ao mercado, autonomia econômica, elas conseguem ter qualidade de vida melhor. Nós conseguimos ter qualidade de vida melhor. E é importante, né, Melissa e companheiras, que nós, mulheres, em cada um dos espaços que nós estamos atuando, né, estar firmes, presentes na luta, tanto nas cooperativas, quanto no movimento sindical, quanto nos outros processos de organização. E a Marcha das Margaridas, né, trouxe esse referencial para além da inclusão das mulheres nas políticas públicas, também ela trouxe e referendou essa parte das violências que nós temos no campo contra as mulheres. E aí, nós, enquanto organização do cooperativismo solidário, né, adotamos esse ano uma resolução, que é a resolução de combate às violências institucionais, né? E a marcha ela trouxe esse referencial. E neste ano, né, teve um pacto nacional contra a violência às mulheres. Então, como que nós podemos, né, no trabalho de organização, da prevenção, do acolhimento, da responsabilização, né, estar unidas cada vez mais nessa temática, Melissa? Essa temática da violência contra as mulheres, contra as casadas, as domésticas, é uma temática histórica do movimento sindical. E aí, esse ano e no ano passado, nós, mulheres, tem vivenciado, eu digo que é o começo de terrores, quando a gente liga o noticiário, a gente vê mais um caso de feminicídio, mais uma companheira que é assassinada, mais uma companheira que teve a tentativa de feminicídio, e ao longo desses anos da CONTAG, da Marcha das Margaridas, nós tivemos várias pautas trazendo esse contexto da violência contra o sexo, contra das águas e das florestas. Uma delas é o Fórum de Enfrentamento Permanente da Violência contra o sexo, contra das águas e das florestas, onde a CONTAG faz parte, várias outras organizações parceiras da Marcha das Margaridas também fazem parte. E nesse fórum a gente discute diariamente, periodicamente, essas violências que tanto atravessam a nossa vivência no campo. E ao longo desses anos, inclusive, a gente teve, na marcha passada, em 2011, nós tivemos os ônibus lilás, que ele tinha como objetivo atuar no campo, trazendo informações, mas também levando pessoas que possam também ser esse lugar de acolhimento para essas mulheres. E, infelizmente, nem todos os territórios esse ônibus funcionou. Ele teve esse papel de poder, de fato, fazer esse trabalho de acolhimento também de enfrentamento à violência. E na marcha passada, nós também tivemos, com o anúncio do presidente Lula, as unidades móveis, e também é fundamental que elas cheguem até os territórios rurais para combater essa violência, para também ser
espaço de acolhimento para as mulheres. Nós sabemos, né, Sandra, que nas áreas rurais, infelizmente, ainda tem muita dificuldade de fazer as denúncias, muitas vezes ser longe da cidade, muitas vezes pelas mulheres terem dificuldade ao acesso à comunicação, por ser, muitas vezes, assentamentos longe, casas, vizinhos longe uns dos outros. Então, a gente sabe que ainda é muito dificultoso as mulheres fazerem isso. Mas é essencial o trabalho das cooperativas, o trabalho dos sindicatos, que estão diariamente na base, fazer esse diálogo, construir estratégias para que essa mulher consiga fazer essa denúncia, mas também que ela possa ser acolhida, e que todo o grupo familiar possa ser acolhido, porque quando uma mulher é violentada, a família toda é desestruturada, os filhos, então é muito importante que o trabalho que o sindicato e as cooperativas têm esse papel de formação, inclusive na questão de renda. Isso, inclusive, traz o empoderamento para que a mulher faça a denúncia e ela consiga sair desse lar abusivo, que muitas vezes não precisa ser tapa, mas muitas vezes as falas violentas, a violência psicológica, acaba com que essa mulher não consiga sair desse lar violento e abusivo. E é primordial quando traz a questão da paridade nas cooperativas, porque quando nós temos mulheres para acolher outras mulheres, isso fica mais intenso, a gente consegue ter uma inserção melhor naquele território, de poder ouvir, de poder trabalhar com as mulheres, porque é essencial, porque as cooperativas e o sindicato têm um papel fundamental na base contra todas as formas de violência, de todos os sujeitos, especificamente as mulheres. A rede solidária, ela é importante e é fundamental para nós poder, de forma coletiva, nos ajudar, contribuir no processo de organização. E as nossas cooperativas têm que trazer esse referencial do acolhimento, o acolhimento, a escuta e a entreajuda. Por isso, a Secretaria de Mulheres da Unicafes vem construindo esse diálogo com as cooperativas da importância de ter a paridade na composição das direções, de ter as secretarias de mulheres e de ter os coletivos de mulheres, porque a nossa luta, ela é uma luta permanente. O processo de organização nosso tem que estar diariamente sendo construído. Quando uma mulher avança, todas nós avançamos juntos. E isso é importante, esse processo é importante. Nós, mulheres da agricultura familiar, das águas e das florestas, estar organizadas nas cooperativas, ela faz toda a diferença. E nós, da Secretaria, coletivamente, com o movimento sindical, estando nas trincheiras juntas, na Marcha das Margaridas, na participação dos conselhos, na efetivação de ações concretas, de constituir nos municípios os fóruns das mulheres de combate à violência, de ter os conselhos municipais de direito das mulheres, os fundos municipais, vem estruturando uma rede de entreajuda. E isso é fundamental, isso é importante para nós que somos mulheres, que acreditamos num mundo mais solidário e mais equitativo e mais inclusivo. Melissa, sua mensagem final para as nossas mulheres que estão nos ouvindo neste dia de hoje. Eu quero ressaltar a importância das mulheres para a agricultura. E quando a gente traz as mulheres, eu queria trazer aquelas que vieram antes de nós, Margarida Alves e tantas outras mulheres que muitas vezes tomaram na luta, mas foram resistência nos seus territórios, fizeram a luta acontecer, e são essas mulheres que movem nós, enquanto entidades, né, enquanto CONTAG, enquanto Unicap, enquanto tantas outras organizações do campo. Eu queria deixar aqui com muito carinho um abraço para cada uma de vocês e dizer que a luta é coletiva, que a luta existe e que a agricultura familiar e que as mulheres são fundamentais para um Brasil mais justo, com soberania alimentar, com soberania, com justiça climática, porque sem as mulheres, sem os nossos quintais produtivos, sem os nossos quintais agroecológicos, não é possível a gente ter uma justiça climática pensando nos nossos biomas, pensando na nossa terra, pensando em toda o conjunto de sociedade. Então, dizer que vocês são fundamentais para o nosso planeta, para o nosso país, e para a gente poder continuar firmes na luta. Porque quando uma mulher, como diz a companheira Sandra, quando uma mulher avança, todas as mulheres avançam junto com elas.
E a gente sabe que esse ano também é um processo eleitoral, né, Sandra? Eu não poderia deixar de dizer da importância que tem as mulheres na política, como companheiras. Eu reforço a importância de nós votarmos em mulheres, especialmente as mulheres que trabalham na agricultura familiar, mulheres que têm o diálogo com a cooperativa, com a Unicap, com os sindicatos, com a CONTAG, mulheres que, de fato, têm um compromisso com a luta e têm um compromisso com a agricultura familiar. Então, é um processo muito importante para nós também, mulheres, a política, então, reforçar a importância de votarmos em mulheres, comprometida com a luta sindical, com a luta das cooperativas, porque só assim a gente vai avançar ainda mais com políticas públicas, vamos avançar ainda mais com acesso aos mercados, com acesso à dignidade de viver com qualidade no campo. Obrigada, Melissa, por estar aqui conosco e com certeza ano que vem, este ano nos espera, né, no processo da eleição, e o ano que vem uma nova Marcha das Margaridas, e com certeza nós vamos estar novamente em Brasília, ocupando Brasília e trazendo as nossas demandas e as nossas propostas. Um abraço a todas as mulheres. Tão bela, coração pulsando, a vida é tão singela, unidas em torno de um sonho a brilhar, mulheres de luta, prontas a transformar, com as mãos unidas e cheias de amor, semeando esperança, colhendo o valor, na Rádio Unicap. Nossa voz vai ecoar, histórias de vida vamos espalhar, cooperadas unidas numa só canção, empoderando a alma, plantando a união, cada passo uma vitória, cada voz uma união, na força da mulher encontramos a razão, mulher de brilhar, transformando a vida, fazendo o mundo mudar. A voz da mulher rural é a força do amanhã. Juntas somos fortes, vamos juntas vidas transformar. Ai, 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 ai. Então ouça, escute a história que vamos contar. Mulheres que lutam, que não têm medo de amar. No programa da Rádio Unicap, nossa voz vai ecoar. Mulher cooperada, é tempo de vencer. Ai, ai, ai. Trazemos até esse nosso programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar, outras lideranças também, mulheres que estão atuando dentro das secretarias, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que constrói no seu dia a dia políticas públicas de inclusão das mulheres no espaço do meio rural. E nós temos aqui a Ana Elza Bonarini, ela que é diretora do Departamento de Desenvolvimento Territorial e Socioambiental da Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental.
Então, esse nome, né, Ana, traz um referencial muito grande na ação do trabalho e na inclusão das mulheres, principalmente no trabalho organizativo, nas mudanças climáticas, na ação territorial, porque é lá no território que se constrói as políticas públicas, que se inclui as mulheres, né, que desenvolve ações de inclusão produtiva, organizativa das mulheres. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Aninha, como que o MDA, como que a Secretaria vem desenvolvendo esse trabalho para incluir, de fato, as mulheres nesta política territorial, no espaço, né, das mulheres, no espaço dos territórios e nessa diversidade organizativa que tem esses 5 grandes regiões do nosso Brasil. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Ana. Obrigada, Sandra. Quero cumprimentar todas as mulheres que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui dialogando com as mulheres da Unicaps, né, e trazer um pouco o que o MDA vem construindo, em especial nós, nessa massa de desenvolvimento territorial e socioambiental, essa construção junto com as mulheres e as jovens do campo. Então, nós coordenamos, entre outras políticas do MDA, a política de desenvolvimento territorial e também o Programa Nacional de Florestas Produtivas, né? Mas não podemos deixar de falar do projeto do Helder Câmara também, que é um projeto de produção produtiva no semiárido brasileiro, e outras ações de conectividade, educação do campo, que a gente tem feito, né, esse diálogo, em especial nesse último período, e também entregando aí para o país todo, né, uma ata de registro de preços, tá, de máquinas adaptadas para a agricultura familiar, máquinas essas com um potencial muito grande de ser acessado pelas mulheres também nos nossos municípios. Pois é, nós participamos, né, na última semana desse diálogo do Seminário Nacional, né, e o catálogo ele traz todo esse referencial de máquinas adaptadas principalmente para as mulheres, de incluir as mulheres no setor produtivo, no setor organizacional, para a geração de renda. Né, a produção historicamente esteve conosco na propriedade e muitas vezes a penosidade do trabalho nos excluiu desta área produtiva, industrial e comercial, né? E o MDA e a Secretaria vem trabalhando essa questão da inclusão e desenvolver tecnologia e equipamento que venha de encontro à necessidade das mulheres também é uma forma de incluir, né, as mulheres. E nas cooperativas nós trabalhamos muito essa relação da ação da inclusão das mulheres nesse espaço produtivo e comercial e de geração de renda, né? Então isso é muito importante. E aí eu gostaria que você nos passasse também um pouco quais são os maiores desafios que a Secretaria vem enfrentando, encontra, né, nesse ambiente do trabalho, da geração de renda para as mulheres, né, no trabalho da inclusão social das mulheres e principalmente nessa questão da agenda climática, né? As mudanças climáticas que principalmente afetam o dia a dia das mulheres agricultoras, familiares, ribeirinhas, no campo da cidade, né? No campo das águas das florestas. Como que a Secretaria vem desenvolvendo ações que mitiguem toda essa parte desses impactos ambientais na vida das mulheres? Nós temos construído nessa proposta da retomada dos territórios da cidadania uma estratégia de construção dos planos clima-territoriais. E esse olhar, nós temos o plano clima de adaptação para a agricultura familiar, que é nacional, e ele vai ser a base para a gente ter os planos de adaptação climática da agricultura familiar de forma territorializada. Porque lá no território, dentro da diversidade do território, que a gente tem regiões, territórios que são atingidos por grandes períodos de estiagem, outros pela questão de chuvas que perdem toda a produção, né? E muitas vezes a maior dificuldade da adaptação está em manter os jovens, né, na sucessão, manter os jovens no campo. E é desanimador quando você faz toda uma safra e por conta das questões climáticas você perde toda a tua renda, né, naquele período. Então nós, enquanto governo, temos a tarefa de estar pensando em políticas públicas e de forma regional
profissional que a gente vai construir essa solução aí nos territórios, e pela expertise também que as pessoas estão de forma organizada nas cooperativas, nos sindicatos, e tem muito, né, a contribuir nesse processo de territórios. Então, o debate do território, quando a gente traz toda essa agenda da socioambiental, é para a gente pensar o desenvolvimento territorial sustentável. Não tem como a gente pensar o desenvolvimento territorial desvinculado, né, com essas questões e também com a transição agroecológica, que é o grande eixo aí do MDA nesse processo, e que na maioria das vezes é essa produção que é feita pelas mulheres. Então, nós temos assim, pedido muita energia da equipe de buscar financiamentos, editais, de tentar contribuir com editais de, por exemplo, do BNDES, que tivemos uma chamada do Restaura Amazônia, com a inclusão da agricultura familiar, para que as entidades da agricultura familiar consigam captar esses recursos também para executar suas agendas. Então, para além daquilo que a gente tem feito, né, com o nosso orçamento, é também a gente incidir nessa pauta da agricultura pelos órgãos do governo e também instituições que têm financiado, né, a questão da toda a parte socioambiental e sociobiodiversidade. Que maravilha ter mulheres nesses espaços que pensem políticas específicas para as mulheres. Isso é importante, por isso nós precisamos estar organizadas dentro das cooperativas, nas organizações sociais, nos coletivos, nas redes de mulheres, porque é a partir da nossa organização que nós conseguimos ter acesso a essas políticas públicas, a essas ações territoriais. E nós tivemos o lançamento de várias máquinas e equipamentos, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso e como que a Secretaria de Desenvolvimento Territorial vai estar trabalhando esta ação a partir dos territórios, a partir dos biomas, a partir das realidades regionais das mulheres. Então, nesse primeiro momento, nós conseguimos construir uma ata de registro de preços e os territórios vão ser o espaço de fazer a captação desse recurso, de diálogo com os governos do Estado, com a Zemater e também com os parlamentares de emenda parlamentar, para aportar recursos para a aquisição dessas máquinas. Então, além da aquisição individual, ela pode ser adquirida por kits, né, que fazem um conjunto de implementos também, né, que vão contribuir no desenvolvimento de determinadas culturas, seja na questão da macaxeira, da mandioca, seja a questão do arroz, do feijão. Então, tem um kit de máquinas pequenas, adaptadas para a agricultura familiar, que podem ser adquiridas. Essa ata, ela é como se fosse uma antecipação de todo o processo licitatório. Então, o Estado, o município, não precisa fazer uma licitação para adquirir os motocultivadores. Eles podem aderir à nossa ata, que esse processo de licitação ele já foi feito para uma compra coletiva. Então, isso é menos custo para os municípios, que vai pagar os equipamentos mais baratos, né, e poder ter uma garantia da qualidade e também na questão da efetividade da entrega desses equipamentos. Ainda temos um desafio grande, que é como a gente potencializar que as cooperativas, as entidades consigam acessar essas máquinas por via fundiárias. Então, nesse momento, não é possível, mas pode sim ser utilizada como uma base de valor para as entidades procurar essas empresas e dialogar para ter um valor menor para a aquisição dessas máquinas. Então, são questões que a gente está construindo ainda, tem muita coisa que, como toda política pública, ela vai sendo melhorada com esse estudo da sociedade civil, né? E dos movimentos sociais, das entidades organizadas, que são fundamentais para a gente sempre melhorando e melhor adaptando cada ação. Com certeza, nós estamos organizados. O governo tem essa sensibilidade de acolher essas demandas. Com certeza, a gente está no rumo certo, no caminho correto. Ana, gostaria de agradecer muito a tua presença.
presença aqui no nosso programa. Com certeza, as informações que tu trouxe vão ser de grande valia para as mulheres lideranças do movimento cooperativista solidário brasileiro. Eu gostaria que tu deixasse suas considerações finais aqui. Então, Sandra, quero agradecer muito, dizer que a gente está hoje no governo federal, né, executando as ações a pedido do nosso presidente Lula, mas deixar um abraço, deixar os cumprimentos, dizer que vocês, mulheres, são a base de onde eu vim, eu me construí enquanto liderança e hoje está no espaço de gestão, pela participação das organizações sociais, do cooperativismo, que foram me forjando também enquanto uma liderança. Então, nunca deixe de se organizar, de atuar nas suas cooperativas e também, né, de nos pautar enquanto governo para a gente juntas levar mais ações, mais políticas públicas de qualidade e de Estado para as nossas mulheres brasileiras. Um abraço. Obrigada, Lia, pela presença, um forte abraço, conte conosco enquanto mulheres do cooperativismo solidário brasileiro. Estamos fazendo história, estamos contando as nossas vitórias para cada mulher que se une nesse movimento. Nós somos protagonistas, seguimos vibrando no mesmo sentido. Filhas, amigas, meninas cantando comigo. Você não pode prever o que vai acontecer, então aproveite o que vier. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Estamos fazendo história, estamos contando as nossas vitórias para cada mulher que se une nesse movimento. Nós somos protagonistas, seguimos vibrando no mesmo sentido. Filhas, amigas, meninas cantando comigo. Você não pode prever o que vai acontecer, então aproveite o que vier. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Nesse nosso programa também vamos falar de outro assunto que é importante para nós, mulheres que estamos no cooperativismo solidário, atuando nas cooperativas, na organização da produção, que é o trabalho organizativo da agroecologia. E eu estou aqui com a Arlete. Arlete, ela é de Santa Catarina. Arlete, ela está no núcleo da Rede Ecovida, ela tem a propriedade que trabalha o processo agroecológico, né? Sente no dia a dia todo esse trabalho de organização e está com um pé na produção, na organização do cooperativismo, pois faz parte da Cooper Família, que é uma cooperativa
que traz esse referencial do trabalho de organização da agroecologia como um modo de vida, como um modelo produtivo sustentável para o meio rural, e também está com o pé na organização, né? Então, na organização do núcleo da Rede Ecovida, do trabalho agroecológico, está participando do programa, né, no programa da Unicafes, né, o da Terra Mesa, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com as mulheres da cooperativa, as famílias produtoras, né, e aí eu queria ouvir um pouco você, Arlete, sobre essa questão da agroecologia, do trabalho organizacional e produtivo, da importância das mulheres estarem, sim, com o pé lá na produção, mas também na cooperativa, na comercialização dos seus produtos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, a Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Que bom, obrigada, Sandra. Uma alegria poder participar desse programa com vocês, né? Muito feliz também por a Unicafes se propor a discutir a questão da agroecologia, que é fundamental, né? Pensando nas mudanças climáticas, em tudo que está acontecendo com o nosso planeta, a agroecologia é fundamental. E as mulheres são fundamentais, né? Historicamente, as mulheres fazem agroecologia. Sem feminismo, não há agroecologia. Esse é o tema que a gente discute dentro da Rede Ecovida, né? E a qual a gente tem o trabalho do Núcleo Serra Mar, do Grupo Terras de Anitta, que é o meu grupo, nessa metodologia que a Rede tem, que é muito importante, né? E a Rede Ecovida, ela não discute só o certificado, né? Quando a gente fala em agroecologia, a gente pensa o ser humano de forma integral, né? Não adianta, por exemplo, uma propriedade ser certificada, produzir alimentos, mas tratar mal a esposa, não considerar a evolução do trabalho com a juventude, a importância desse debate. Então, a agroecologia pensa de forma integral o ser humano, né? E principalmente a necessidade da evolução dessa questão das mulheres, né? O quanto a gente é fundamental na sociedade, o quanto o nosso trabalho não foi valorizado até agora, né? E enquanto que o nosso trabalho lá na horta, lá na roça, era só para subsistência, a gente nem era vista, né? A partir do momento que começou a dar dinheiro, o que acontece? O homem se apropriou e a gente é só um coadjuvante, né? A gente é visto como um parceiro, um companheiro, um ajudante. Então, a gente é vista, né? Isso não pode mais acontecer e a gente tem que começar por nós mesmos. Nós mesmos se sentir capaz de fazer esse processo de mudança. Porque é histórico isso, né? A gente sempre foi visto como uma pessoa que está ali para apoiar o marido, para apoiar a família, não alguém que está à frente. E a gente é capaz. Todas nós somos capazes e muito melhor, às vezes, do que os outros homens, né? Então, a gente tem que se empoderar dessa vontade e se desafiar a fazer. Porque não é fácil, né? A gente, às vezes, se põe para baixo. Na maioria das vezes, a gente sempre foi dita que não, tu não é capaz, tu é menor. E aí, começa por nós mesmos. Se a gente conseguir quebrar isso, esse momento de transformação, vamos dizer, a gente é capaz de tudo, né? E a gente avança muito em tudo que a gente faz, seja na agroecologia, seja na organização da cooperativa, do sindicato, da associação. A nossa liderança à frente dos processos transforma o que a gente faz na vida, né? E uma questão legal que vocês estão trabalhando na Rede Ecovida é o combate às violências contra as mulheres, né? Isso, Então, essa regra que vocês têm, ela traz um preferencial importante, isso que você está reforçando, né? Que não é somente a produção, não é o produto agroecológico, é o modo de vida da família, é a valorização de todos os processos e as relações na família, que é importante, né? Até porque se fosse só produção, não teria sentido, né? E tu vai lá para uma certificadora, pega o certificado, vende teu produto. Mas quando a gente pensa em agroecologia, tem que pensar o sistema todo, né? Como é que eu trato o meio ambiente, que é meu parceiro, como é que eu trato a minha família, como que eu trato os membros do meu grupo, do meu núcleo, da minha comunidade. Então, é de forma integral, né? E a questão da violência, e não é só violência contra as mulheres, mas é a violência da LGBTQIA+, é a violência dos idosos, né? Então, a Rede Ecovida, ela trata isso com muito cuidado, com muito carinho.
E essa violência, na Rede Econvida, a gente criou um fundo, que 5% vai para esse fundo, e a gente ajuda, por exemplo, teve uma mulher que sofreu violência, teve que sair de casa, ou então não tem como pagar um advogado, né? Por mais que a gente tenha trabalhado ainda dentro da Rede Econvida, a gente tem esses casos de violência. E aí, claro, a punição vem, que é a perca do certificado do homem, que passa, por exemplo, para a mulher ter esse certificado, ela não é excluída do processo, mas o homem sim. Inclusive, a própria Rede Econvida responde processos por ter tomado essas atitudes. Então, é uma construção e é uma evolução, mas passa muito pela nossa mão, das mulheres também, e ensinar nossos filhos diferentes, sabe? De ter respeito para as mulheres, que ela é uma pessoa igual a qualquer homem, né? Nós temos todos os direitos e os nossos filhos sendo educados diferentes, mas é só assim que nós vamos construir uma sociedade melhor, diferente, que nos respeite. Então, isso é bem importante. Que maravilha, né? É isso que a gente diz. Nós, mulheres, precisamos estar ocupando os espaços em todos os lugares, né? E no cooperativismo, mais do que nunca, de nós poder estar comercializando os nossos produtos via cooperativa, podendo estar compondo as direções das cooperativas para ter este outro olhar sobre o processo de inclusão das mulheres e de visibilizar toda a nossa produção. Porque nós, historicamente, estamos na propriedade produzindo. Então, nada mais do que mais justo, né, de nós poder estar coordenando todos os processos até chegar ao mercado e, mais do que isso, da renda poder ficar na nossa mão. E a nossa marca. E a nossa marca enquanto mulheres, né? Porque senão vai ser sempre aquela situação, né? Enquanto não dá dinheiro, a gente é responsável. A partir do momento que dá dinheiro, o homem põe a marca. Então, isso é bem importante. Outra questão que eu acho que é bem legal a gente fazer, eu sei que muitas mulheres fazem visitas nas propriedades, é ficar atento, porque a violência ela se esconde atrás do vaso, atrás do tapete. De quando a gente for visitar, às vezes chamar, e a gente faz isso nas visitas de pares da rede, chama a mulher para o lado, tenta conversar com ela, porque às vezes ela está muito acuada, ela não tem mais coragem de falar, porque sofre muita violência dentro de casa, e aí não tem coragem. Então chama a esposa para o lado, chama a mulher para o lado, tenta fazer uma conversa para que ela se abra, porque tem muita coisa ainda escondida, sabe? E a importância de nós poder também ocupar o espaço na assistência técnica, no acompanhamento técnico, é isso. É nós ter um espaço, além de fazer o acompanhamento, além de desenvolver a produção, é também um espaço da escuta e do acolhimento. Por isso que quando nós trabalhamos nos projetos da Unicafes, de que as mulheres também estejam no processo do acompanhamento técnico, também estejam dentro das cooperativas no processo da assessoria, para além do coletivo de mulheres, para além da construção desta rede, é nesse sentido. Porque é através do acolhimento, é através de construir uma rede solidária e segura que as mulheres vão superando todos esses estados de violências e a partir disso a gente constrói uma nova sociedade mais inclusiva e um cooperativismo de fato solidário. Arlete, queremos agradecer a tua presença aqui e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos ouvindo hoje. Então, eu agradeço a oportunidade. Nós tínhamos muito ainda para conversar aqui, né? Muitos assuntos interessantes, importantes. E o meu recado é esse, né? Vamos assumir, vamos participar. Se a gente não fizer por nós, ninguém faz por nós. E essa questão dos homens ocuparem os espaços, né? E é isso. Se está um homem lá fazendo assistência técnica, a mulher não vai se abrir. Então, por isso, essa tua fala é bem importante, assim, ocupar os espaços. Não tem outro jeito. Ou a gente faz isso, ou esse sistema vai continuar nos oprimindo, nos colocando para baixo, sabe? Então, não tem outro jeito. Ou a gente assume e faz essa mudança, ou ela não vai acontecer. Muito obrigada, um grande abraço. Isso. E quando nós dissemos que juntas nós somos mais fortes, é isso. É uma apoiando a outra, é uma segurando a mão da outra. Um forte abraço a todas. E viva a agroecologia! Chegamos ao final deste nosso 10º programa Mulher Cooperada Formar para Transformar. Neste programa cheio de informações, né, cheio de novidades, que vieram mulheres de vários espaços, né,
trocar a sua experiência, mas mais do que isso, fazer um bate-papo e trazer informações, né? Informações importantes, informações que nos fazem reviver toda a importância de estarmos organizadas, de permanecer firme na luta por transformação social, porque é só através da nossa participação, do nosso processo organizativo, da nossa intervenção nos espaços, né, e da nossa persistência, é que, de fato, a gente constrói um cooperativismo mais inclusivo, um cooperativismo que traz a referencial da importância da paridade, da equidade de gênero e de nós estarmos participando em todos os espaços. Obrigado por terem ficado conosco, um forte abraço a todas e até o próximo programa. Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar.